Olá, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos em que serão tratados os treinamentos abordados pelas normas regulamentadoras. Nesse vídeo nós vamos abordar sobre o treinamento mencionado na NR1, em que é citado que todo trabalhador admitido ou que haja uma mudança de função em que tenha uma alteração de risco, ele precisa ter conhecimento em determinados assuntos. Então vamos lá dar uma olhadinha na NR1 para ver quais os assuntos que devem ser abordados nessa integração ou nessa mudança de função. De acordo com o subitem 1.4.4 do item 1.4 da NR1, os assuntos que devem ser abordados aos trabalhadores dizem respeito aos riscos ocupacionais que existam ou possam existir nos locais de trabalho. Também deve ser falado sobre os meios para prevenir e controlar esses riscos existentes ou que venham a existir. Quais são as medidas adotadas pela organização? Quais são os procedimentos a serem adotados em situação de emergência? E, para finalizar, quais são os procedimentos que devem ser adotados em caso em que o trabalhador identifique risco grave e iminente em conformidade com os subitens já mencionados na NR1. Complementando essas informações, o subitem 4.4.1 diz que as informações podem ser transmitidas durante os treinamentos ou por meio de diálogos de segurança. Então, nesse subitem da NR1, é tratado de quais os assuntos devem ser falados com os trabalhadores, que tipo de forma que deve ser tratada, em que é mencionado que pode ser por meio de treinamento ou diálogo de segurança. Sobre esse treinamento da NR1, não é mencionado carga horária, então a organização ela deve observar quanto tempo demanda para que um trabalhador seja orientado, já que esse treinamento é de integração, o trabalhador está chegando na empresa, ele precisa conhecer a organização, ele precisa conhecer as atividades, o ambiente de trabalho como um todo. Então, a organização ela deve atender essa questão e aí sim formular qual seria a carga horária mais adequada para atender essa exigência. No caso da mudança de função, a mesma coisa. A NR1 não trata nenhuma carga horária. Nesse caso, acontece da mesma forma em que a alteração da função, a alteração do risco, então ela deve observar qual seria uma carga horária também que vá atender esse trabalhador no quesito de conhecer a nova atribuição, conhecer os novos riscos, conhecer os novos meios de prevenção e também os procedimentos em caso de emergência e de trabalho com risco grave e iminente. Quanto ao profissional responsável por esse treinamento, a NR1 ela também não estabelece quem seria, mas precisamos entender que é um conteúdo complexo em que a pessoa que for abordar sobre esses assuntos precisa ter conhecimento técnico, conhecer bastante sobre o ambiente de trabalho, sobre os riscos, entender da legislação de saúde e segurança do trabalho, para que ele possa, de fato, desenvolver e capacitar esse trabalhador para atuar na forma de prevenção de acidentes e doenças também. Se ficou alguma dúvida em relação ao tema que foi tratado aqui, deixe seu comentário ou entre em contato com a gente. Tchau, até a próxima!